Deus, em sua infinita misericórdia, Ele sempre tem olhado para nós com os seus olhos de amor. Sempre foi assim. Por mais que o homem caísse, por mais que o homem pecasse, sempre Deus tem o cuidado de ouvir os pedidos de perdão, de arrependimento do seu povo. E existem momentos que, por mais que haja o pedido de perdão, Deus, ele quer além do pedido de perdão, porque Deus sonda o coração das pessoas. Tem pessoas que estão sofrendo porque elas não conhecem, elas não entendem a vontade de Deus. Elas presumem como homem, como ser humano, elas acham como elas pensariam acerca de tais assuntos e elas começam a julgar, subjugar como Deus também pensaria. E isso é um dos grandes erros do ser humano. Achar que pode errar, fazer o que quer, sem que haja consequência nenhuma. E o livro de Oséias, no capítulo 4, eu vou começar a partir do versículo de número 1. Oséias 4, versículo 1, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda, tem uma briga com vocês, com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Quer dizer, Deus olha para o seu povo e ele percebe, ele nota que o povo, nós vamos aqui até o versículo de número 10, tá? Vamos até o versículo 10. Nós vamos notando que há dias difíceis na nossa vida. E você começa a perceber que não é só para você. Você olha para o lado, né? Tem até um cantor secular que ele fala, só se olhar para o lado você vai se deparar com a fome. Você vai perceber que as dificuldades desse mundo não somente rondam sua vida, mas também aos demais. Por isso que a Bíblia fala, na terra, ele está falando de um conjunto. Todas as pessoas estão imbuídas no seu coração a não fazerem o bem e muito menos conhecerem a Deus. Elas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para Deus. Temos que prosperar. Eu creio que as pessoas mais velhas vão se lembrar que o dia era comprido, o dia era longo, né? Começava o dia, tantas atividades para se fazer, tantas coisas a serem feitas, mas o dia se passava, você tinha tempo para descansar, tinha o tempo, acordava muito cedo para fazer as atividades do dia. E hoje nós vemos que o dia, no estralar de dedos, ele começa e termina. Se você não espertar-se para fazer alguma coisa, você passa o dia e não faz nada. E isso porque as nossas demandas, cada dia elas aumentam mais, cada dia tem mais coisas, cada dia mais atividades, cada dia mais coisas vão se agregando na nossa vida. E o tempo que nós temos que dar a Deus, a cada dia que passa ele vai ficando mais escasso. E Deus então olha do céu e fala, olha, eu tenho uma contenda contra vocês que moram nessa terra, porque eu criei tudo para vocês, dei tudo para vocês e vocês estão esquecendo da verdade, vocês só falam mentira. Benignidade é o ato de você sempre querer fazer o bem. Vocês não pensam em fazer o bem, vocês só pensam em você. Só pensa no que, como dizia minha mãe quando eu era criança, ela falava assim, ó, você só pensa no teu umbigo, só pensa em você. Eu não sei se você teve essa fase, mas eu lembro da minha casa, não sei se meu amigo que está aqui passou por isso, de chegar um tempo de colocar ali o frango ali na mesa. Tem 4 pedaços de frango. O primeiro era do pai e era o maior, né? Aí do filho garfar ali o pedaço de frango do pai. O pai ia para a labuta, trabalhava no pesado. Tem que ser dividido. E não podia pegar o do irmão. Se pegasse o frango do irmão, dava briga. Acontecia contigo também esse negócio aí, ó, tá vendo? O Emerson também passava por essa aí, ó. São pessoas que muitas vezes, hoje, a geração chamada geração fast food, que tudo vem na mão. Você pega o que você quer, você come o que você quer, tudo ficou fácil. Nós facilitamos a vida em todos os sentidos, mas o que sempre foi fácil, que é se apresentar, porque buscar Deus, tem simplicidade em buscar Deus. É você ter tempo para fazer uma oração,
é tirar um tempo para você fazer uma leitura da Bíblia, porque a prática de leitura da Bíblia vai te fazendo você não só conhecer os fatos históricos, mas te faz você entender como que Deus trabalha, como que Deus age, como que Deus quer que a sociedade viva, como que Deus quer que eu viva. E as pessoas encontram na palavra como ser benigno, como ajudar, como fazer a coisa certa, da maneira de Deus. Só que os tempos vão passando, como hoje nós vemos, que o tempo passou e nós aumentamos as atividades e acabamos esquecendo do principal. Porque o Senhor está tendo uma contenda, Deus está chateado com pastores, tá? Vou colocar aqui, vou me posicionar também. Pastores, sacerdotes, ministros de Deus, obreiros, diáconos, tá? Ministros de louvor. Estou aqui falando de todos. Não estou falando daqueles que, pastor, mas isso é para quem não busca Deus. Isso aqui, essa palavra é contra todos os moradores da terra. Todos. Inclusive os que pregam. Por quê? Versículo de número 2. Aí eles falam: só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra se lamentará, o povo vai lamentar. Qualquer que morar nela, seja quem for, desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Eu leio esse texto e falo, meu Deus do céu, olha, por exemplo, o tempo que vivemos. Tempo que tudo está difícil. Coisas que outrora eram simples. Por exemplo, hoje você sabe que existe lei que até que proíbe, se não me engano, acho que é Piracema o nome da lei, que aliás, é um período que não se pode fazer pesca. Porque senão daqui a pouco não vai ter peixe mais no mar, não vai ter mais peixe no rio. E claro que, pastor, mas isso é uma coisa natural, é natureza. Irmãos, tudo corresponde conforme a gente trabalha. A gente vai sujando os rios, a gente só quer fazer carro, fazer casa, fazer carro, fazer computador. Isso são coisas benéficas. Só que tudo tem um limite. A gente não ouve a Deus, a gente só pensa no ganhar e ter e conquistar. E aqui está escrito. Quem está na terra vai passar, você vai passar por essa escassez. Vocês vão ver a terra que dava tantos quilos de soja, tantas sacas de soja, não vai dar tantas sacas como você queria. Ah, pastor, fica tranquilo, já tô milionário, já tenho uns estoques aqui. Irmão, até os celeiros vão se esvaziar. Agora, claro que eu não estou aqui com a intenção de falar que você vá viver isso. Eu não estou te dando uma profecia disso. Só que os moradores da terra estão contendendo contra Deus. Não procuram saber como Deus quer trabalhar com o seu povo, o que Deus quer que façamos. Diz a palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é pautado, Bíblia, o que Deus ensina na sua palavra, para que nós tenhamos o cuidado de seguir os ensinamentos dele, para que não vivamos uma vida medíocre a ponto de que nós esqueçamos de Deus. E quando necessitamos, Senhor, faz alguma coisa por mim. Aí ele fala lá no versículo de número 4, todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, isso aqui é uma palavra direta para quem tem Deus no coração. A Bíblia fala em Apocalipse que nós somos feitos para Deus reis e sacerdotes. Aqueles que têm conhecimento de Deus, que sabem como Deus olha, como Deus quer que façamos, como nós temos que nos portar na nossa vida cristã.
Porque se você leu comigo anteriormente, a Bíblia fala que só prevalece, ou seja, só fica acima, sempre está prevalecendo o perjurar, que é o negar sua confissão de fé, o mentir, o matar, o que mais aqui que diz? O furtar, o adulterar e homicídio sobre homicídios. Só se vê a maldade, só se vê as pessoas cada uma por si, Deus por todos, eu quero cuidar de mim, o resto eu tô nem aí. Eu não tô aqui tentando fazer, né, a política do Greenpeace, vamos cuidar das árvores. Não tô falando disso. Tem que cuidar, tá? Tem que cuidar, temos que cuidar de tudo. Mas o grande problema é que as pessoas não buscam conhecer a Deus. E o problema não é que ela não conhece porque ela não tem entendimento. É porque ela não quer conhecer. Porque uma pessoa que rejeita conhecer a Deus, ela está dizendo que o que eu sei, o que eu faço, é mais importante do que o Senhor Deus fala. Prefiro eu ficar com o que eu acho do que o Senhor fala. É assim que muitas pessoas têm vivido sua vida. Deus está rejeitando, e pense no que está escrito aqui, tem um peso enorme. E ele disse, vocês me rejeitaram, eu também rejeito a vós e os vossos filhos. Penso eu, quando fala em filhos, eu não consigo pensar em outra palavra senão geração. Geração. As próximas gerações vão ter o quê? Elas vão receber o quê? Eu me recordo de quando na infância, estamos pela TV, talvez alguns passaram por isso, alguns não, acho que boa parte dos que nos assistem já passaram por essa, de ter que colocar um bombril na antena, de ter que pegar e lá, vira mais um pouco, até que ficasse bom o sinal da TV, né? Hoje as pessoas, muitos já estão até desprezando a TV para os streamings, né? Não, porque eu assisto o que eu quero, eu coloco na hora que eu quero, eu vejo do jeito que eu quero, eu assisto o que eu quero. Veja que é uma geração que tudo está na mão. A televisão, o controle está na mão. No celular a pessoa paga a conta, no celular a pessoa tem um ditado. Hoje em dia até avião derrubam pelo celular. Tudo hoje está na palma da mão, tudo. O mundo está em palma das mãos. Você dá um Google ali, você escreve o que você quer, aparece tudo o que você precisa. Porém as pessoas estão esquecendo-se de Deus. E quando se esquecem de Deus, está escrito aqui, eu também vou esquecer dos seus filhos. Você está bem, né? Você tem comida, você tem trabalho, né? Quem vai construir as casas daqui 30 anos? Ninguém quer mais ir para trabalhos pesados. Não estou aqui desprezando, muito pelo contrário, trabalho de muita honra. Deus abençoe os construtores, engenheiros, pedreiros, eletricistas, encanadores, todo esse pessoal que trabalha nessa área, pintores, todos os que vocês que trabalham nessa área, Deus abençoe, trabalho honroso, muito suor, muito trabalho, mas um trabalho lindo. Daqui 30 anos você vai ver como será difícil eu não estou nem presumindo como ter essas pessoas fazendo esse trabalho, porque as pessoas não querem trabalhar, elas só querem o que é fácil. Hoje a pessoa começa a trabalhar com 15 anos, eu tive até inclusive recentemente uma pessoa me contou isso, 15 anos começa a trabalhar, pela falta de pessoas que estão querendo trabalhar, estão empresas lutando para ter um jovem de 15 anos para trabalhar na empresa, porque ninguém quer trabalhar. Por que isso está acontecendo? Porque estamos rejeitando conhecer a Deus. 1 de Tessalonicenses, de capítulo 5, fala que quem não quer trabalhar não pode comer. Tudo que vem de graça não se valoriza. Tem pessoas que não sabem o trabalho que é. Eu não sei você, mas eu me lembro quando saí à porta da minha casa e era uma rua de barro e muito barrento, chovia, meu amigo, era um abraço. Para poder ir para a escola, amarrava 2 sacolas no pé para poder chegar na escola. Chegava na porta da escola, tirava a sacola para poder entrar. Hoje tudo é fácil. A van busca na escola, para levar para a escola. Tudo isso é lícito, tá? Não é pecado isso. Mas tudo virou facilidade. E quando se impor alguma dificuldade? E quando se impor alguma situação contrária às facilidades que recebem?
Aí você vai vendo, por que as pessoas cada vez ficam mais depressivas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais, ai pastor, eu tenho déficit de atenção. Por que cada vez mais as pessoas ficam assim? Porque elas não buscam em Deus, elas querem viver o que o mundo está tocando para um lado, ela está indo junto. Elas não procuram conhecer a Deus. O que será da próxima geração? Que tudo vem parar na mão. Tudo para na mão, mas alguém está fazendo. E quando essas pessoas tentarem fazer e não conseguirem, porque diz a palavra, a terra vai lamentar, qualquer que morar nela vai desfalecer. Os animais do campo, aqueles animais do campo e com suas aves também vão, e até os peixes vão faltar. Mas por que isso, pastor? Porque as pessoas rejeitaram conhecer a Deus. E eu termino agora no 7 até o 10. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Olha que coisa séria isso. Você vê que cresceu muito o número de adeptos evangélicos. E glória a Deus que cresça, que cada dia mais hajam muitos cristãos verdadeiros e genuínos, que queiram viver pela palavra, que queiram viver como Cristo nos ensinou. Só que diz a palavra aqui muito claro, né? Eles se aumentaram, multiplicou muito. Só que eles multiplicaram para pecar contra mim. Falam de uma coisa que eu não falei. Ensinam uma coisa que eu não ensinei. E isso eu farei que a alegria, a honra que eles acham ser honra, vai ser transformada em vergonha. Misericórdia. Por fim, versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre eles os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência, o vinho e o mosto tiraram a inteligência. As pessoas perderam a sabedoria, perderam o senso por causa da bebida. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e ele se corrompe apartando-se da sujeição do seu Deus. Esse povo estava tão perdido que eles pegavam da madeira, faziam ali os seus deuses, suas imagens de escultura, e se prostravam diante deles como se aquela madeira pudesse respondê-los. Olha que loucura que chega o ser humano. Lá no versículo de número 13, sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho e do álamo, do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulterarem, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá, não venhas a Gilgal, não subais a Bet-Aven, não jureis dizendo, vive o Senhor. As pessoas querem continuar vivendo perdidas num pecado e dizer, não, porque nós servimos a Deus. A mídia vai mostrar isso para você, a grande mídia vai te mostrar, você está vendo isso hoje? A pessoa está prostituindo-se, fazendo tudo que não presta, levantando a mão para o Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor fez tudo por mim. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor me fez. Ela está agradecendo das suas prostituições, adultérios, mortes, lascívias, maldades, porque o povo está rejeitando conhecer a Deus. Quando você rejeita conhecer a Deus, você culpa o pastor que fala a verdade, você culpa o pastor que fala aquilo que é verdade, que é correto, que está escrito na palavra. É melhor estar num lugar onde me aceita do jeito que eu sou. E Deus aceita você chegar até Ele como está. Mas a partir do momento que você conhece a Deus, você tem que mudar. Tem que mudar, tem que ter diferença, porque Malaquias 3,18, haverá diferença nas pessoas que servem para as que não servem a Deus. Que Deus fale mais ao seu coração, mas não se esqueça do que você ouviu. É tempo de conhecer ao Senhor. Se você rejeita conhecê-lo, você vai pagar uma pena tão grande. Os filhos, gerações pagarão
por terem desprezado a Deus. Voltem-se ao Senhor. Amém?